primeira medida que nós tomamos quando a gente assumiu a direção foi consolidar a cidadania intelectual de iguais. Então, criamos uma série, né, de tipos diferentes de atividades na estrutura e no correr da semana do encontro da AGB, aberta para a presença estudantil. E as sessões locais tinham a tarefa, né, de estimular os estudantes a se inscreverem, né. De início foi uma surpresa para os estudantes, eu me lembro muito bem. Bom, eu apresentar um trabalho, aí tornou-se uma coisa corriqueira, uma coisa comum. O que nós queríamos, né? Antecipar a renovação dos quadros intelectuais da geografia brasileira. Se você disser coisa legal, todo mundo vai discutir coisa legal. Então, por que eu vou achar que eu vou precisar de ter uma comissão de dignatários, de professores, científica tem que ser de professores, para você, estudante de graduação, escrever um trabalho e essa comissão olhar, ler e dizer, não tem nível para ele apresentar esse trabalho. Então, para quê? Abrir as portas para a participação estudantil apresentar um trabalho. Ele vai apresentar trabalho porque ele é estudante. Então, por que tem que ficar olhando para ele como se ele fosse um cara que exige dele, como se ele já fosse um cara formado e professor e cobra-se do professor uma performance intelectual? Não, ele é estudante, ele está ali exatamente como estudante para abrir o debate, abrir o verbo, né, e aprender, e acumulando a experiência, né, do domínio daquele assunto, e ali ele então vai decidindo o que ele vai fazer da vida dele enquanto um geógrafo. Hoje, a massa estudantil que vai para os encontros da AGB vai muito mais para assistir a palestra e a intervenção daquele professor, e aí acaba escolhendo mais essa mesa ou aquele evento do que aquela mesa ou aquele evento. Eu vou lá no evento dos colegas da mesa de Geografia Agrária, porque estou aí hoje muito ligado, pensando já no mestrado de Geografia Agrária. Não, eu vou naquele de Geografia Urbana. Então, é uma massa estudantil que vai mais carreada pelos nomes do que propriamente pelo interesse do debate político. E segue sendo simultâneo, né? O Encontro Nacional e a Assembleia Nacional dos Geógrafos. Acontece no mesmo momento, no mesmo evento. Né? A renovação da forma de organizar a universidade, a renovação da forma de produzir a ciência. Era isso que unificava. E depois as pessoas vão seguir caminhos diferentes. Se você for trilhar o caminho dessas pessoas, ou desses grupos, ou desses indivíduos isolados coletivamente a partir dos anos 80, os caminhos são muito diferentes. Quando os professores começaram a se encontrar para fins acadêmicos nesses encontros locais, aí é que o debate político desaparece completamente. Você vai ao encontro de Geografia Agrária, você tem até um representante de movimento social na mesa, mas é um debate acadêmico, com a presença de um representante do movimento popular. E a massa que está ali presente, está ali para receber título, né? E amanhã, quando o professor for fazer o seu relatório de pós-graduação, para CAPES, etc. e tal, então ele inclui no relatório, que ele está com a comprovação, ele recebe um certificadozinho, né? Eu apresentei parte da minha pesquisa no evento do ENGA, do SINGA ou do Simpósio de Geografia Urbana e assim sucessivamente. A AGB começa com uma presença maciça de participantes, 3.000, 4.000 pessoas, não é isso? Mas na Assembleia Final você não tem mais do que umas 500 pessoas. Há um esvaziamento político enorme da entidade, né? Esse é um grande problema. Nesse processo evolutivo da AGB de antes, né, para o que é a AGB de hoje, essa progressão, né, em que a AGB segue sendo uma entidade importante, mas não é mais uma entidade importante para a sociedade brasileira. O momento em que a AGB vai à sociedade, e então traz para si a sociedade, essa interação aconteceu muito, né? E hoje ela nem vai à sociedade, nem traz a sociedade para si. E nos períodos entre os encontros, era assim a ação e a atuação das seções locais da AGB. Eu tenho a impressão de que, em nível nacional, tudo ficou esvaziado, porque no nível das seções locais, isso deixou de acontecer. Se reproduziu daqui no nível nacional, né? Então, uma coisa é a massa estudantil que está presente nos encontros locais estudantis, né, e dos encontros nacionais estudantis, de estudantes, a massa de estudantes. Outra coisa é o perfil da massa que vai ao encontro da AGB.
Nos dias de hoje, essa diferença é importante da gente levar em consideração, porque explica muito de uma certa fragilidade de vida política nos renegues atuais. Se você comparar a vida política do Encontro Nacional de Estudantes com a vida política dos encontros nacionais da AGB, o Encontro Nacional de Estudantes é muito mais politizado. Até porque, embora copie a estrutura acadêmica dos encontros da AGB, do SBPC, etc. e tal, né, é mais encontro de estudantes mesmo, e não é aquele encontro que o estudante vai para apresentar trabalhos. Isso não politiza os encontros nacionais de estudantes de geografia, mas despolitiza o Encontro Nacional dos Geógrafos. Esse é um primeiro ponto, ok? Um segundo ponto é a fragmentação do encontro, que até então era praticamente um da AGB, numa multiplicidade de encontros setoriais. Muitos deles acontecendo por dentro da AGB e sob os auspícios da AGB. Muitos outros sem nenhuma ligação com a AGB. São os encontros setoriais de geografia agrária, de geografia física, de geografia urbana. Agora já existe geografia política e assim sucessivamente. Esses encontros são criações de acadêmicos. Esses encontros são reproduções, no ambiente fora da universidade, da estrutura acadêmica da universidade. Então, o que é um encontro nacional de geografia agrária? É um encontro daqueles professores que nos seus departamentos, nos seus cursos de geografia, são professores dessa disciplina de geografia agrária. E são professores que querem criar para si uma referência na geografia agrária brasileira, sobretudo para os olhos dos órgãos de financiamento dos meses, do que é a estrutura curricular dos cursos universitários de geografia. Nos dias de hoje, quando você se inscreve, sempre há uma comissão. O argumento é que isso é uma exigência dos órgãos de financiamento. Não é. Não é. Isso foi criando, na massa dos estudantes, uma quantidade de estudantes com um currículo tão forte, que quando ele se formava, o seu currículo continha muita coisa, não era uma folha, eram várias folhas, porque ele tinha muita coisa para listar de evento de participação. Textos publicados, textos expandidos, que ele fez, que ele publicou, não é? E como tudo isso conflui para os encontros nacionais da AGB, e nós vamos entender por que a AGB está tão despolitizada, está tão imbuída de uma entidade de encontrismo. Ela perdeu aquela peculiaridade com que ela nasce ao reformar-se o seu estatuto, né? Que a destinava para a finalidade de estar envolvida dentro da sociedade brasileira com a militância do movimento social brasileiro, por ser entendida como uma entidade de movimento social. A AGB deixou de ser uma entidade de movimento social. Não estou dizendo que a AGB está ausente do movimento social. Depende da seção local. Mas acabou acontecendo que são mais os militantes que estão no movimento social como professores ou estudantes de geografia do que propriamente a entidade. Então, eu sou professor, sou da seção local tal, né? E eu participo na militância política brasileira do movimento político brasileiro. Mas estou nas passeatas de rua, mas não estou lá como AGB. E assim como eu, todos os outros professores que são diretoria da AGB. Então nós temos direções inteiras de seções locais nas passeatas. E, no entanto, não há um cartaz da AGB. Poxa, se é da AGB e que está ali no encontro, né, chegasse lá e dissesse geógrafos fora Temer, geógrafos a favor disso, geógrafos contra aquilo. Então está faltando isto, né? Essa visibilidade de parte da sociedade brasileira de que os geógrafos têm o que dizer.
tem o que dizer. Projeto CAPES, né, quantificando e medindo e mensurando toda a produção acadêmica, como se possível fosse mensurar e quantificar qualidade de produção acadêmica, importância e repercussão de produção acadêmica por um indicador, por um índice, por um número, né? Mas esse é um pouco do cenário da universidade hoje. Que são os professores, que são os criadores desses encontros setoriais com essas finalidades muito capsianas, de CAPES, de CNPq, né, para produzir relatórios, né, e que também são dirigentes das seções locais da AGB. E quando há um encontro local da AGB, é um encontro acadêmico, não é um encontro político, um encontro de uma seção local. Uma entidade que sobreviveu ao longo desses anos todos, que ora tem sessão que funciona, ora tem sessão que não funciona, mas é a possibilidade de reunirmos 3, 4, 5 mil pessoas num evento. Ninguém consegue juntar tanta gente dentro de um único campo científico como a geografia. Bom, cada universidade é uma universidade, não é isso? Tem gente que está indo lá desejando transformar o mundo, tem gente desejando aumentar o seu latte, né? Que o Leandro Conder, num texto maravilhoso, chama de Curriculum Mortis, né? Ou um texto ainda mais antigo e fabuloso para compreender este momento, que é o texto do Maurício Tattenberg, chamado A Delinquência Acadêmica. E supõe-se que quem lide com a sociedade brasileira através da sua organização espacial, né, está lidando com o problema agrário, está lidando com o problema das cidades, está lidando com os problemas ambientais dos grandes vales fluviais, dos grandes biomas, cheio de problemas, né? Está lidando com cidades carregadas de desigualdade social. Tudo isso é a organização geográfica da sociedade brasileira, né? Está se supondo que uma galera de acadêmicos que lidem na sala de aula o dia todo com justamente esses problemas concretos, verdadeiros da sociedade brasileira, ao se encontrarem em nível nacional, levem para o nível nacional, ao debate, esse problema. O que aconteceu não é a construção da geografia crítica, mas, sobretudo, a ideia de um movimento de renovação crítica da geografia brasileira. Hoje, a geografia em si, né, como um saber acadêmico, está atravessado por visões críticas. Então, houve muita mudança, né? Mas em matéria de ação, de entidade, de AGB, que penso seja a preocupação de vocês, aí houve uma mudança muito grande. Não só não começou em 78, 79, como ele não acabou. O que nos dias de hoje, né, caberia à AGB se ela estaria em condição, né, de cumprir com o papel que se esperaria dela para a conjuntura atual, né, assim como ela cumpriu com o papel que dela se esperava para a década de 80. Muda a conjuntura do país e muda também a conjuntura das instituições. A AGB é um movimento importante, fundamental para a garantia de um projeto democrático de geografia. Sem a AGB e sem o movimento estudantil, a história da geografia brasileira teria sido outra. Não só quero universidade pública e gratuita, como quero para todos. Se precisa, para todos, precisa estabelecer uma política de ações afirmativas e de cotas, assim nós faremos. E os movimentos têm conquistado isso. O que a gente tem a ver com o que está acontecendo no país? Então não tem nada a ver o que está acontecendo no país com o nosso evento, não? O evento é uma coisa e o país é outra coisa, né? O evento é uma coisa, a conjuntura nacional é outra. Por que não juntarmos? Né? Não dá para contar uma história. Eu acho que dá para contar algumas histórias. E cada história vai ter versões diferentes. Então, galera, e assim se passaram 40 anos.
Todo dia acorda cedo pro trabalho, bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha, lei da Babilônia é diferente. Quem vigia compra trem escapulário, bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha, lei da Babilônia é diferente. Já na descida não sabe descer dançando, sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega saudade, saudade sai bagunçando enquanto sai da cidade. Deixa eu falar Salvador. Já na descida não sabe descer dançando, sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega saudade, saudade sai bagunçando enquanto sai da cidade. Deixa eu falar pra você. Divide, Salvador. Diz que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz que cidade que você. Divide, Salvador. Diz que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz que cidade que você.